Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos chegando aí na sua casa, onde quer que você esteja, em todo o estado do Rio Grande do Sul, com seu programa preferido, Atualidades Pampa. E com as presenças dos mais queridos de vocês, que são Carla Krieger, que retornou das suas merecidas e abusadas férias, ficou muito tempo. Ah, mas eu acho que precisa mais um pouquinho. E Gustavo Vitorino, que estava fazendo um trabalho na praia, parece que a sua falta de férias, né? A sua falta de férias. A sua falta de férias. Bancada completa, time completo, para conversar com vocês através do WhatsApp, através do e-mail, sobre o que está acontecendo aí. Não tem como começar esse programa sem falar sobre o problema do Rio de Janeiro, a intervenção no Rio de Janeiro, né, da segurança pública. E já tem um WhatsApp aqui que diz assim, ó: olá, sou o Jefferson de São Leopoldo, excelente programa, mas avisa o Vitorino para ele parar de mimimi por causa da intervenção no Rio de Janeiro, dizendo que a lei tem que ser consultada, que a lei tem que ser o ato institucional, número 5 e fim de linha. Quem não gostar, o aeroporto ainda está aberto e boa viagem. Abraços a todos. Isso para mim é uma novidade, para a bancada também, que tu estejas de mimimi com esse assunto, que a gente não falou mais, né? Eu tô meio espinafrado antes de começar o programa. Nem tava aqui. Eu até achei que tu estava falando na rádio sobre isso. Eu nem estava aqui, não. O que eu tentei explicar é o seguinte. Meu Deus. Essa intervenção... A Carla chegou já. O que eu tentei explicar é que essa intervenção não tem previsão constitucional. Mas eu não sou contra, muito pelo contrário, sou favorável. Sim. Só que não tem previsão de intervenção parcial na Constituição. Intervém tudo e está acabado. Intervém no Estado, na gestão do Estado do Rio de Janeiro e está acabado. Sim. Intervém no Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas. Eles prepararam essa intervenção apenas na segurança pública. Na segurança. Então só muda quem manda na segurança pública. Só quem manda. De resto, não. Só que... de qualquer maneira, o governador não pode apitar nada. Não, mas olha bem... Porque faz até muito bem. Então, mas olha bem, vamos deixar bem claro. Eu acho que o senhor ouviu na rádio e ficou com a impressão de que eu era contra a intervenção. Isso não, aí. Eu sou favorável à intervenção total e absoluta. Total e absoluta, porque vamos deixar bem claro, não adianta o Exército agora vai investigar, para vocês terem uma ideia, são centenas de policiais que já vêm sendo investigados e que agora terão as investigações aprofundadas. O mandato de busca e apreensão coletivo. Que foi o que o Hugo pediu, né, agora. Que tem previsão, tem previsão legal, mas o que é o mandato de busca coletivo? Você tem uma determinada quadra, uma determinada rua e recebe autorização judicial para um mandato de busca em toda aquela região. Não precisa dar o endereço. Olha, eu quero o endereço da rua tal, número tal, quero autorização para verificar se tem drogas. Não. Autorização para verificação do paralelo tanto da rua tal, a rua tal, até o limite. Quando for morro e não tem limite, vai ser tratado como paralelo, até a coordenada tal, para verificação. Essa é a ideia da Advocacia Geral da União, que diz que vai pedir e que a dona Raquel Dodge diz que apoia. Tá, e não votaram, vão votar... Agora sim, ó, a intervenção ela vai passar por uma avaliação do STJ e do STF, do STJ pelo caráter processual e do STJ pelo seu caráter constitucional. Por quê? Porque, repito, não existe previsão de intervenção parcial. Tá, olha aqui, a intervenção é total, ou não tem intervenção nenhuma. Olha aqui, ó, o que é que diz na Constituição? A decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo, Executivo, coacto ou impedido ou de requisição do STF, estou resumindo, tá? Se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. No caso, foi requisitado pelo Executivo. Primeiro parágrafo, decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso, da Assembleia, que tu estava falando agora. É o 1 e o 3 que interessa aí desse artigo.
Tá. É 1 e o 3. Então, o que acontece? Vejam vocês que uma Constituição, ela é passível de várias interpretações. Pois é. Diz que o decreto determinará a amplitude. Eles estão se baseando de que essa expressão amplitude dá margem a que seja exclusivamente sobre a área de segurança. Exatamente. E isso diz uma linha de pensamento. A outra linha de pensamento diz que a amplitude se estende a todos os poderes. Ou seja, vamos intervir somente no Executivo, vamos intervir somente no Judiciário, vamos intervir somente no Legislativo. Então, assim, é uma discussão que vai ter que ser solucionada agora pelo STJ. Tá, mas enquanto isso a coisa está acontecendo, tem que acontecer no Rio de Janeiro. Sim, o STF o STF, e é uma discussão constitucional. E o STJ vai avaliar os aspectos processuais, ou seja, se o rito seguido foi o adequado. Eu tenho comigo, gente, que essa intervenção, ela, embora necessária, repito, sou favorável a uma intervenção absoluta no Rio de Janeiro. Porque a situação do Rio de Janeiro, o Marne vem alertando aqui há semanas, há meses, dizendo, olha, vai estourar. Estourou? Marne, estourou. Marne, um estado que está quebrado, está pagando salários de 6 dígitos no judiciário. A Assembleia Legislativa foi chamada de quadrilha. Ela é dominada pelo seu Pisciani e pelo seu PMDB. A turma do Eduardo Cunha e do Sérgio Cabral. Os seus secretários, que agora estão lá, que o Gilmar Mendes soltou outro, que disse que vai voltar para o Rio, vai continuar fazendo a mesma coisa. Essa é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do Estado lá já foi todo preso. Sabe? O Judiciário do Rio de Janeiro perdeu o limite da ganância. São 4, 5 ou 6 auxílios. Lá tem auxílio escola, auxílio escolar, auxílio não sei o quê, auxílio... Sabe? Atingiu um limite que não dá mais. Então, eu vou dar uma de Chicão aqui. Tem que intervir em tudo, assumir tudo. Bota o exército na rua, fechou a Assembleia Legislativa, o Judiciário fica quieto aí. Mas aí eu pergunto o seguinte, quem tem peito para fazer isso? Ah, bom. Apenas isso. Quem tem peito e quem tem moral para fazer isso? Porque vai todo mundo preso junto, né? Não, a questão não é preso, é intervir. Para tudo. Mas aí, para tudo. Agora quem vai cuidar vai ser nós. Tem que ter a espinafrada que o Vitorino levou era para mim. Era pra Claro, fui eu que comentei. Foi o Marne que falou. Comentei sexta-feira, mas ele já respondeu por mim. Ele sempre sobra. Tá. Então, não, eu tenho muitas dúvidas. Eu realmente estava de férias e fiquei completamente longe do celular, das notícias, né? Fiquei de férias, né? De férias mesmo. Mesmo, sabe? Sem procurar o celular, sem me comunicar, até mesmo assim por WhatsApp. Realmente eu desliguei. Mas quando voltei, percebi, daí comecei a olhar as imagens, tudo que aconteceu durante o Carnaval no Rio de Janeiro. Uma das coisas que me chamou a atenção é que uma garçonete de uma lanchonete que a gente foi disse assim, tá cheio de brasileiro aqui, deve ser por causa do Carnaval. Disseram todos que estão fugindo do Brasil. Quer dizer, as pessoas realmente estão tentando encontrar uma alternativa para sair desse horror que a gente vive. Com relação à intervenção, eu penso que alguma coisa tinha que ser feita. Não dava mais para acontecer do jeito que estava acontecendo. Então, alguma coisa tinha que ser feita. Se vai ser bom ou se não vai ser bom, se vai dar certo, se não vai dar certo, muitas são as dúvidas. Uma intervenção federal, tirando essa parte aí jurídica, e um pouco assim, dando um pitaco sobre ela, se há possibilidade de optar, e se há uma dúvida, e se há uma lacuna, e se há uma possibilidade de interpretação, que se interprete pelo melhor da população. Se agora o que se pode fazer é uma intervenção federal na área da segurança, que se faça então essa intervenção na área da segurança, mas que se faça com conhecimento, que os militares realmente estejam preparados para enfrentar tudo aquilo, porque de um lado tem a força militar, que é muito maior, a gente sabe disso, que eles treinam para a guerra, mas será que eles têm conhecimento de tudo que eles vão enfrentar? E aí me vem uma dúvida, eles não podem ter ajuda? Daí não tem mais integração, Gustavo, com a polícia do Rio de Janeiro? É melhor separar também para que não tenha contaminação, porque um dos grandes problemas é a contaminação. Esse é o problema, já foi anunciado hoje, são centenas de policiais. Para você ter uma ideia, tem batalhões inteiros sendo investigados. Exatamente. E quando aconteceu a Olimpíada
e que esse major, não sei se é major, general, enfim, que vai assumir... General Braga Neto. General Braga Neto, obrigada, Mari. Esse general, ele já tem algum conhecimento, porque na época da Olimpíada foi ele que comandou tudo, Então, ele já tem muita coisa, né, que eles chamam da inteligência da polícia. Mas essa história da contaminação também dentro dos militares, isso é uma coisa muito preocupante, porque a gente sabe que a polícia, em parte, no Rio de Janeiro, está corrompida. É isso. E as próprias informações na época da Olimpíada, o general disse, e vazaram, e a gente ficou sabendo que vazou. E vazou por pessoas de dentro da própria polícia. É assim, ó, é do morro passando pela sociedade, passando pelo governo do estado e chega... Mas eu fiquei assustada, Magda, fiquei assustada com as imagens do carnaval, assim, da violência na cara, assim, do gol, assim, sem nenhum problema, descarado, as pessoas... né, assim, apavoradas com tudo aquilo, quer dizer, a gente já viu a outra que estava grávida, levou um tiro na barriga, e bebê morrendo, quer dizer, não dá mais para ficar do jeito que tá, não dá. A tolerância, eu acho que nesse momento tem que ser zero. Agora, eu vou dizer uma coisa, não adianta também vir uma intervenção federal e nada ser feito lá na base. Porque as próximas gerações estarão iguais ou piores do que essas que foram formadas. Por isso que eu estou dizendo, a intervenção tem que ser absoluta. Tem que ser absoluta. Tem que tirar governador, Chicão. Tira governador, sai, governador, o senhor está fora. Ah, mas era... Não, o senhor está fora. Também acho. O Tribunal de Justiça, que é a Justiça do Rio de Janeiro. Vocês também estão fora. O único que está fora é o secretário de Segurança, né? Deixa eu só te interromper, porque os telespectadores também querem ouvir a opinião do Chicão, como disse o nosso telespectador aqui, ó. Gostaria de ouvir a opinião do Chicão sobre a intervenção no Rio de Janeiro, pois acho que será mais coerente, por isso gostaria de ouvi-la, sem desmerecer a opinião de todos, que são excelentes, mas o Chicão é mais objetivo neste assunto. Saudações, parabéns sempre pelo bom programa, Mário Lima. Mário Lima, a minha opinião, eu falei sexta-feira, até o Vitorino estava aqui, a intervenção no Rio de Janeiro tem duas facetas. Uma faceta que deveria ter essa intervenção em todo o Brasil, que eu sou a favor de uma intervenção militar. E a segunda, na minha avaliação, é uma grande sacada do Temer. Porque o Temer, autorizando isso, ele está se posando de herói, né? Ele está sendo aquilo que eu falei sexta-feira, o Vitorino não estava, para fazer o contraponto comigo, nisso que o Vitorino conhece bastante. Ele está sendo Bolsonaro sem ser Bolsonaro. Porque daqui a pouco a próxima intervenção vai ser em Alagoas, que sofre um problema semelhante ao Rio de Janeiro, e é o nosso estado aqui. Vai ser bem-vinda para todo mundo, o Temer pode capitalizar isso, pode passar a Previdência e outras reformas dele nisso aí, pode se tornar um herói e, de repente, um candidato com real chance de ganhar as eleições na presidência da República. Isso é uma opinião pessoal minha. Depois o Vitorino vai falar nisso, aproveitando dar um drops para a minha amiga Valentina da Rosa Sacon, que passou no curso de engenharia da Faculdade de Caxias do Sul. Parabéns, gente que estuda merece isso. Valeu, Valentina. Parabéns. Boa noite a todos. Estou assistindo vocês aqui em Arroio do Silva, em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Sinal digital excelente. E desejo a todos uma ótima noite. Programa nota 1000. Tchau, queridos. A propósito, a gasolina aqui está R$13,96. KKK. O Jair Carenato, nosso amigo, nosso telespectador. Eu também te amo, viu, Nós também gostamos muito de ti. Peguei ontem, abasteci. Eu posso botar esse chapéu em homenagem ao Vitorino? Claro. Esse chapéu aqui é o novo logo. Boné. Esse boné é o novo logo da New York 72, que hoje eu fui fazer uma matéria para o livro que eu estou lançando, e falei com o Ori, e o Ori disse que... Vira mais para aquela câmera ali para ver. Isso aí para ver. Essa é a nova logotipia do Nova York 72. Pelo Marcelo Pax, que é um conhecido grafiteiro. E eu e o Ori elegemos o Vitorino como cidadão VIP do New York 72, porque ele me disse, Vitorino, que tu ligou para ele um dia dizendo que ia e depois não foi. Aí o que aconteceu? Eu e o Ori chegamos à conclusão. Está sendo feito por Vitorino, ele vai receber aqui no programa segunda-feira um cartão VIP para entrar a hora que ele quiser, não precisa ligar para ninguém no Nova York 72, entrar e sair como ele quiser, não tem consumação, mas tu tá mal na não foto, tem tu não te ingresso, deixa entrar no Nova York 72? Tu tá feia a parada, hein? Nem aceito meus cartões de crédito. Nossa, E o Ori tá mandou tudo um sem beijo para limite, ti, disse que tem que frequentar lá também, né? Sim, mas eu vou. Quem não frequenta é tu, eu vou.
Eu vou no restaurante, tem um almoço legal lá. Eu vou almoçar lá com os meus amigos. Vamos almoçar lá. Eu vou. Pergunta pro Ori, vou lá e vou na loja dele ali da O Ori tem razão. Da Marilã. Eu teve um dia que eu marquei com ele e eu saí para atender uma emergência profissional, um cliente que teve decretado uma prisão. Ele disse que tu ligou para ele depois. Aí liguei, pedi desculpas, expliquei o que tinha acontecido, pedi desculpas e que outro dia eu iria lá dar um abraço nele. Ori, me perdoa, um grande abraço. Bem. Vou passar aí sim, para certamente a gente botar os assuntos em dia. A respeito da intervenção, o Dilon Camilo de Canoas faz uma consideração bem interessante e a propósito da situação. Os mandados de busca coletiva na intervenção no Rio terão apoio desde que seja somente para execução nos morros cariocas. Quando chegar e se chegar na classe média, todos serão contra e usarão os argumentos que é ilegal. Ele tem toda a razão, né, Gustavo Vitorino? Eu não duvido, não. Ele tem toda a razão, Dilon Camargo tem toda a razão. Porque assim, vamos deixar bem claro. E aí eu vou concordar com o que a Carla disse. Não vai adiantar o Exército ir para a rua. E o Exército estoura uma boca lá, estoura outra boca aqui, estoura outra boca lá. Gente, quem comanda tudo isso está no asfalto. Está nos prédios da Zona Sul. Os caras que comandam... Você acha que aquele quem tem dinheiro, né? Você acha que aquele traficante vagabundo que está lá num bunker, lá num bico de morro, escondido no meio dos cachorros lá, você acha que esse cara opera dólar? Esse cara opera milhões e milhões mandando, recebendo droga, mandando dinheiro, comprando armamento pesado? Não, o comando disso está tudo no asfalto. E digo mais, está tão no asfalto que eu diria que está profundamente inserido na classe política carioca. Um dos grandes problemas por isso que eu digo, exatamente esse. A intervenção tinha que ser absoluta. Fecha a Assembleia do Rio de Janeiro. Mas não tem é intervenção. Vai todo mundo para casa, nós vamos ver se nós vamos pagar o salário de vocês. O Judiciário, chama o Judiciário, olha, a partir de agora, as decisões passarão por um crivo da Justiça Federal. O Tribunal de Contas do Estado já está fechado mesmo, está todo mundo preso. Hoje em dia geral. Os políticos têm autonomia para indicar os policiais, o comando das polícias. Sim. E isso vicia a polícia, porque tem também a tal da indicação política. Então, realmente tem que acabar. Não sei, Gustavo, aí se uma intervenção no estado inteiro do Rio de Janeiro não seria melhor uma intervenção no Brasil inteiro, porque a gente sabe as alturas do campeonato que está tudo a mesma coisa. Mas eu acho que é uma forma de mandar recado. Mandar recado para alguns estados, especialmente o Ceará, Alagoas e a Paraíba, que estão enfrentando problemas gravíssimos de segurança. E digo mais, esses estados têm índices de criminalidade maiores que o do Rio de Janeiro. É que o Rio de Janeiro repercute mais. O grande Lauro Quadros, velho Lauro Quadros, dizer que o Rio de Janeiro é o tambor do Brasil. E de fato é verdade. A televisão está lá para mostrar o que acontece lá, repercute. A beira da praia. Agora o pessoal disse, olha aqui, o que acontece aqui, acontece na praia de Iracema, no Ceará, todo dia. Não, e na Cidade Baixa tem um telespectador. Esse é um outro assunto. Esse é outro assunto que nós temos. Então, assim, a coisa fugiu ao controle, porque a distorção é absoluta no Rio de Janeiro. Você vê o seguinte, agora foi feito politicamente um acordo de renegociação da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União. Condições muito melhores que as nossas. Sim. Tanto é que a nossa não está conseguindo sair, né? Por quê? Peso político o Rio de Janeiro tem. Tem ministros do STF, tem não sei o quê, tem o presidente da Câmara, está todo mundo preocupado com os imóveis, as propriedades e as ilhas deles lá no Rio de Janeiro. Bom, vamos avançar. A justificativa era a criminalidade. Tá bom, então por que não interviu no Ceará? Por que não interviu na Paraíba? Por que não interviu em Alagoas? Os índices de criminalidade são muito maiores que do Rio de Janeiro. Mas... proporcionalmente, né? Mário Barcelos, fale. Se não falará, fale agora. O cálice que é a tendência. O absurdo, o absurdo que o Vitorino falou agora é incrível. Né? Propôs a ditadura. Mas eu acho que pera um pouquinho. Todo mundo falou, o senhor Vitorino falou meia hora, eu não falei 1 minuto até agora. Eu quero falar. Eu quero dizer para vocês que ele propôs a ditadura. Um homem que fala de democracia como o Vitorino todos os dias, eu sou fã do Vitorino, sou fã dele, ele sabe disso, adoro quando ele fala, ele diz, agora vem propor uma ditadura? A ditadura? Então vamos partir para a ditadura militar, porque não é possível o Estado que está esse país, o país do mimimi, toda essa armação que foi feita no Rio de Janeiro, isso é uma armação.
O Temer está por detrás de tudo isso. Essa proposição já foi feita 3 vezes e não vingou. Resolver dar agora, porque não vai passar a reforma da Previdência. Então é isso. Então não podemos pregar, propor a volta da ditadura. Esse aqui que está falando com vocês, sou um dos que passou por toda a ditadura militar. Toda a ditadura. Eu trabalhava em rádio e televisão durante todo esse tempo. Eu sei o que é a ditadura militar. Então está sendo proposto isto aqui nesse programa. Sinceramente, eu estou... Com licença que eu estou falando. Com licença que eu estou falando. Por favor, depois fala. Entendeu? E quando eu tenho a palavra, eu não posso me expressar. Vai, eu estou te garantindo a palavra. Não posso me expressar. Fala. Eu quero dizer para vocês que a democracia custa. A democracia é cara. A democracia tem isto. Nós temos que ajustar, azeitar a democracia brasileira. Nós temos que ter uma proposta. Nós temos que ter responsabilidade na hora de votar. As pessoas não sabem nem que votar. Quem foi deputado federal que o senhor votou? Quem foi deputado estadual? Quem foi senador? As pessoas não sabem. E são ausentes disso. Agora, na hora de cobrar, como diz o Chicão, do mimimi, é isso, reclamar. Aí todo mundo reclama. Vamos ter responsabilidade na hora de votar. Vamos fazer um levantamento de cada personalidade que nós vamos colocar, dar o cheque em branco lá para ser o nosso representante. Quem vai ser o presidente? Temos um candidato? Até agora não tem nenhum. Além do Bolsonaro, que tem um posicionamento, que tem uma posição contrária ou não ao que pensa a população brasileira, é o único. E eu ainda comentei aqui que quando o Lula não fosse candidato, seria o candidato o Haddad. E já está confirmado, vai ser o candidato o Haddad, se o Lula não for candidato. O Haddad nada eu prefiro. Mas ele vai ter o apoio do Lula. Então, quero dizer para vocês que nós temos que sim viver na democracia. A democracia, por pior que seja, segundo o Sr. Winston Churchill, ainda é o melhor modo de administrar um país e o planeta. Fiquei só com uma dúvida. Tu és a favor da intervenção federal na área da segurança pública? Eu sou a favor da intervenção federal em todo o Brasil. Mas, dona Magda... Não, mas para um pouquinho, para. Agora só me dou Dona Magda, eu é rapidinho. Se o Mani quer a democracia, tudo bem. Então sobe no morro e negocia com os traficantes. Tem que negociar com eles. E libera eles de qualquer justiça. Foi o que o Beltrame fez. Tem que fazer isso. Foi o que o Beltrame Senão, se tu deixar livre, tu não vai ganhar nunca deles. A democracia não vai ganhar do tráfico. Carla. Negocia com o tráfico. Eu fiquei em dúvida e fiz a pergunta para o Marni. Se tu és a favor da intervenção na Secretaria de Segurança Pública. Na política, não. Ah, entendi. É isso aí que eu quero dizer. O Vitorino já me tirou uma pedra lá. O Vitorino tem razão. Ele já me apedrejou? Deixa o Vitorino falar. Eu não apedrejei, senhor. Não. Me doeu aqui na cabeça. Não apedrejei. O que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, o senhor não entendeu o que eu falei, eu vou lhe dar... Entendi, senhor. Não, eu vou lhe dar uma segunda chance. Se o senhor prestar bem atenção... Sabe que advogado não lhe conta? Se o senhor prestar bem atenção, eu vou dizer para o senhor, assim, bem pausadamente, para o senhor entender. Isso, sem gritar, sem gritar. Sem gritar, até porque um senhor da sua idade merece respeito. Eu lhe dedico esse respeito. Não manda ele onde ele acabou o tempo dele, Mário. Acabou. É o seguinte, eu disse... A dona Jéssica não deu nem boa noite. Já dei boa noite. Por favor, para ele ser mais rápido. Na favela, assim. Tá, mas então, vamos lá. Eu disse que sou favorável à intervenção federal. Não disse militar, seu Mário Barcelos. E outra coisa, intervenção federal absoluta no estado do Rio de Janeiro. Eu não preguei regime militar. Eu preguei intervenção federal. E quero lhe dizer o seguinte, a diferença entre intervenção federal e intervenção militar é que a intervenção federal, para o senhor entender, além dos militares, ela conta também com o reforço da Polícia Federal, com a Guarda Nacional, com auditores e até agentes da ABIN. Isso é uma intervenção federal. A intervenção militar é o domínio puro e simples dos militares e todos os setores da sociedade. O seu tempo esgotou, candidato. Então, senhor, por favor... Da onde vai sair o dinheiro? Eu quero saber de onde é que vai sair esse dinheiro. O Meirelles já disse hoje que vai retirar de vários... de várias fontes de recursos que terão suprimidos recursos para sustentar... Mas tirar onde? Que fonte é essa? Onde é que está? Nós precisamos de fonte Faltou a palavra rúbrica. Ele disse que vai buscar em algumas rúbricas ou rubricas. Ele vai buscar recursos para financiar essa intervenção, que, segundo ele, vai custar caro.
Tá. Ou seja, mais uma vez, nós pagando a arruaça e a bagunça do Rio de Janeiro. Agora, falando em arruaça e bagunça, vamos a um assunto que nos diz respeito muito. Tu quer contrapor, Mário Barcelos? É agora o Cálice Parecer. Não adianta falar, ele é antolhado. A Carla vai ler. Vou ler aqui o WhatsApp, para não ser xingada já no primeiro dia. Boa noite, concordo contigo, Chicão. Muita coincidência, prefeito e governador saírem do estado em pleno carnaval. Piada, né? Beijos, Regina Lima, não é a jornalista. Intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro é necessária, e não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados. Não podemos mais deixar o crime organizado comandar bairros, vilas e região inteira. Eberson Machado, de São Leopoldo. Estou assistindo aqui em Santa Catarina, o programa abasteci agora há pouco. Vou para o Rio Grande amanhã. Gasolina aditivada, 3,97. Eduardo de Carvalho. E o seu João Francisco de Oliveira, nosso fiel telespectador, irônico como sempre. Magda, o Exército vai mudar de estratégia depois de ouvir as dicas da Carla e do Gustavo. Menos, Magda, bem menos. Ai, mas eu achava que eu estava agradando, seu João Francisco. Que comentários inteligentes seu João Francisco. Adorei. Vamos deixar bem claro, os nossos telespectadores que vão participar, por favor, cuidado com a expressão intervenção militar é uma coisa, intervenção federal é outra. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma intervenção federal setorizada, que ainda está sendo passível de avaliação pela Justiça, tá bom? Saudades da Carla. Oi, Magda, meu pai Ricardo e todos nós da família estávamos com saudades da Carla. Mande beijos pro meu pai, que nos viciou no programa. Grandes comunicadores, vocês somos de Gravataí. Foi o Di Lussani. Di Lussani, beijo para toda a sua família. Também estava com saudades, apesar de ter aquele gostinho de ficar mais um pouquinho, né? O Rafael, tu sabe que eu me chamo Magda, né? Eu tomo um Todd todos os dias antes de vir para cá, como um cacho de banana. Ele escreveu assim, se vocês não se acertam, me imagina eu. Que tal remarmos todos para águas calmas? Agora todo mundo acalmou os ânimos, mas algo que preocupa bastante os porto-alegrenses e as pessoas que vêm visitar Porto Alegre para curtir o carnaval é a violência, né, nos nossos finais de semana, também feriados, quando tem o carnaval de rua. A gente está totalmente perdido. Nesse final de semana teve tiroteio na Cidade Baixa, algumas pessoas feridas, carros no meio da rua colocando música. O carnaval ele tem um determinado horário, foi estipulado. Os trios elétricos, as pessoas da organização ficaram responsáveis por toda a segurança, pela limpeza e tudo mais. Mas aí vem um outro grupo de pessoas que toma conta das nossas ruas e que fizeram com que ficasse insuportável. Não tem mais limite. Acho que a gente precisa também de um outro tipo de intervenção, não a federal, mas a gente falou aqui na semana passada e se repetiu, né, Jéssica? Não tem nenhuma fiscalização. A Cidade Baixa virou terra de ninguém. A Cidade Baixa é hoje Arizona. Não, Arizona tem dono. Os abutres. Terra de ninguém. Dona Magda, eu tenho 10 segundos. Não, o senhor tem muito mais do que isso, Não sei se o Vitorino vai permitir. Tem Eu que só ver. quero dizer o seguinte, que a intervenção é federal, mas quem é o interventor é um general do Exército. Mas quem tu quer que seja o interventor? Mas aí é que Ele quer o escadinha. E, Mani, um general que disse que toda essa situação é mídia, né? Não tá levando tão a sério assim. Não, isso aí já é devaneio. Foi o que ele fez na semana passada. Ele disse que era mídia. Essa barbaridade. Olha aqui, boa noite. Não começaram a atirar ainda. Não, ele deu uma entrevista dizendo que os militares foram treinados para matar. Mas em algumas situações eles vão agir diferente, mas ele já deu o recado. Já deu o recado. Exatamente. Então não fiquem esperando. Beijinho. Beijinho. E a história do mandado de busca e apreensão coletiva é o seguinte: horrível. Como não tem rua nas favelas, eles vão dizer, olha, da coordenada tal, a coordenada tal autorizado a agir. Rapaziada, entrem e atirem no que vocês vêem com a arma na mão. Não, e outra, né, Gustavo, porque dessas ruelas das vilas dificulta muito o trabalho da polícia. Então eles saem da casa aqui, vão para outra casa e a polícia não pode mais invadir, mas não tem como matar. Guerrilha urbana. Aí realmente esse pedido ele faz certo sentido. Se não adianta, né? Se não adianta. Agora, Carla, direitos humanos. Agora, Carla, adivinha qual foi o único partido que ficou contra? O
o próprio, eu ia falar sobre isso. O PSOL e o PT. O pessoal tá também? Tá. Todos na oposição. Ou seja, a turminha da esquerda, para eles, estão se lixando que é bom para a população. O César Freitas, se não é a gente que faz, é isso, é. O César Freitas de Santa Cruz do Sul tem bom humor em tudo isso. É humor negro, mas é verdade. Eu gostaria que alguém que leu a Constituição até o final me dissesse: você sabe se o Brasil morre no fim? É horrível, César, mas é um humor negro inteligente. É um humor negro inteligente. Porque a verdade é a seguinte... Quem é que leu a Constituição até o final? Você sabe se o Brasil morre no fim? César, né? César. César, você sabe qual é um dos poucos operadores do direito no Brasil que tem coragem de dizer o que eu digo aqui para dezenas de milhares de pessoas? Pois é, nossa Constituição é uma porcaria. Ela foi proclamada em altos brados pelo Ulisses Guimarães e pelo Zé Sarney. Preciso dizer mais alguma coisa? Não, é uma porcaria. Ela é gigantesca, paquidérmica, ela está mais para carta de intenções. Ela cria uma série de dispositivos praticamente abertos, a chamada lei em branco, onde se precisa depois regulamentar e não se regulamentou. Resultado, o país virou uma grande esculhambação. Se a nossa Constituição anterior era ruim, a de 88 avacalhou de novo o país. Para você ter uma ideia, os nossos gloriosos e ilustres constituintes colocaram na Constituição o acesso à saúde como universal, independente de contribuir ou não para o sistema. Até aí, tudo bem, é bacana, é bonito, né? Contribuindo ou não para o sistema, é bacana, é bonito ter acesso à saúde. Tá bom, quem é que paga isso? Eles fizeram essa previsão e não previram a despesa. Não previram praticamente duplicar o acesso à saúde pública. Resultado, a saúde está quebrada. Então, assim, é muito fácil. O Obama quis fazer isso lá nos Estados Unidos. A primeira coisa que os parlamentares, inclusive do próprio partido dele, perguntaram era: verdade, tá bom, verdade, é muito legal, é maravilhoso, verdade, quem é que vai pagar isso aqui? Gente, vamos aumentar o imposto. Tá, deixa eu mudar completamente o assunto, mas eu acabo de receber uma comunicação aqui, uma carta de notificação que eu tenho que passá-la no ar. A Rede Pampa de Comunicação, responsável pela emissora, ao programa Atualidades Pampa, ao senhor Gustavo Vitorino. Prezado senhor, venho por intermédio desta solicitar o direito de resposta por ofensa em informação inverídica veiculada no programa Atualidades Pampa do dia 31 de janeiro de 2018, no que se refere à veiculação da notícia de que na escola estaria fazendo férias ou rodízio de férias com o aval da direção na Escola Estadual de Ensino Médio Amílcar Gigante. Com base na Lei 13.188/2015, solicito retratação, direito de resposta na proporção do divulgado da matéria, tendo em vista que 1. A escola está recuperando o período de greve com aulas que irão aproximadamente até o final de março. 2. Não existe férias ou rodízio de férias para professores que fizeram greve antes do término do ano letivo de 2017. 3. Estamos desde o dia 10 de janeiro de 2018 sem professor de geografia, pois o mesmo pediu exoneração e não foi enviado outro professor pela mantenedora para substituí-lo. Portanto, os alunos estão com essa lacuna no horário. 4. Salientamos que em nenhum momento no referido programa, os apresentadores esclareceram as condições do servidor público no estado do Rio Grande do Sul neste governo, salários atrasados e parcelados, entre outras coisas. 5. A maioria dos servidores tiveram que solicitar empréstimos no banco a fim de garantirem seu 13º salário, mesmo sendo um direito de todo trabalhador. 6. Tivemos um ano letivo de muitas dificuldades devido aos constantes parcelamentos e atraso de vencimentos. 7. Em nenhum momento fomos questionados por estudantes ou pais sobre esse assunto. Não recebemos nenhum telefonema, visita desta emissora com o objetivo de verificar a veracidade dos fatos relatados no programa. Solicitamos como direito de resposta, na condição de representante legal da escola, Escola Estadual de Ensino Médio Amílcar Gigante, doutor Amílcar Gigante, uma vez que fomos citados neste programa, também estamos requerendo a identificação da pessoa que enviou esta inverdade, uma vez que esta deverá sustentar esta afirmação, comprovando o ocorrido. Assina este documento Elisa Schwartz Leite, com seu CPF, que deve ser da escola.
Deixa eu só manifestar. Nós recebemos os e-mails aqui e colocamos os e-mails no ar. É dado a todos o direito de resposta, como vocês o fizeram. Eu ouvi atentamente a sua missiva e acho que nela contém informações que nesse momento não fazem parte da nossa discussão. A discussão é, todos os professores deram as aulas que tinham que recuperar? Existia falta de professores? Sim, a senhora acabou de confirmar na sua própria missiva de que tinha. O Estado tinha que mandar, enfim. Bom, a notícia que foi dada é que faltavam professores. E essa notícia a senhora acaba de confirmar na sua própria missiva. Portanto, vamos deixar bem claro. A gente não guarda aqui mensagens por 1 mês, 2, 3, até porque nós recebemos mais de 2.000 mensagens por dia. Isso é praticamente impossível. Sua carta foi colocada no ar. Agora, seria interessante que a senhora também nos trouxesse o depoimento de alguns alunos sobre o tema. Porque senão vai ficar assim, vai ficar uma reclamação de um pai de aluno e a sua explicação, que eu achei adequada. Achei adequado, porque a escola foi citada nominalmente, conforme foi lida a mensagem do WhatsApp recebido. Mas vamos deixar bem claro uma coisa. A nossa intenção aqui é informar. Se a informação foi errada, ela acaba de ser corrigida. Agora, nós vamos checar se a informação foi errada realmente, porque entendo sua posição em defender a escola que a senhora dirige. Marli Barcelos, nós temos uns telespectadores sempre muito ativos, muito espertos e muito atentos ao que nós fazemos aqui. E um deles, que foi eu tinha escrito um em especial, nos fez uma colaboração. Nós falamos sobre o Brasil, os presidentes brasileiros, e o Chicão te perguntou se nós nunca tínhamos tido um presidente negro. E tu disseste que não. Não me lembro. E o nosso telespectador lembrou do presidente Nilo Peçanha. E mandou, está aqui, ó. Olha aqui, ó. Pode pôr aí no ar, faz favor. Está aqui, ó. Nilo Peçanha, essa fotografia aqui. E aí, assim, ó, Nilo Peçanha, o primeiro negro presidente do Brasil. De 1867 a 1924. Não, ele era nascimento dele, nascimento e morte, né? Nascimento. Ele era Ele era de morte. Ele era do Rio de Janeiro. Ele era do Rio de Janeiro, foi presidente na época do estado do Rio de Janeiro, depois ocupou durante um período muito curto a presidência do Brasil. Ele não foi presidente eleito, ele foi um presidente que representou... Mas foi, né? Sim, mas não teve uma grande expressão. Inclusive, eu li a biografia do Dr. Nilo Peçanha, né? Como eu sou muito pobre, muito humilde, sua origem mestiça, no Rio se transforma num político de nome. Mas não foi um político votado como foi o Obama nos Estados Unidos. Ok, então tá aí, feito a Eu conheço a história dele, li a biografia dele. Não sei se feita a correção, mas a contribuição do nosso telespectador foi excelente. Eu vou achar, porque como ele mandou para o meu privado, né? Eu mandei para cá e eu vou dizer o nome dele que nos ajuda muito. Jéssica. E a ministra, aquela Luiz Linda, que reclamou muito, que recebia pouco, que estava fazendo um trabalho escravo, foi demitida hoje. Não, ela saiu, ela pediu para sair ou não? Pediu para sair? Não, eu vi que ela foi demitida. Não? Eu vi que ela foi demitida. Passou lá na sala do Eliseu Padilha e tchau, tchau para você. Sério? Que bom. Eu achei que ela tinha pedido o boné. Não, vi que ela foi demitida. Recebi informação dos torcedores. Mas eu acho que ela ficou numa situação muito delicada. Não sei, eu achei que ela já tinha saído há muito tempo. Ela ficou numa situação muito delicada. Ela falou uma coisa que não devia. Sabe, o momento era inoportuno, enfim. Eu acho que ela não... O PSDB parece que não dá certo. Carla, impressionante, o PSDB consegue se desentender com ele mesmo. O que tu tinhas aí do Carnaval da Cidade Baixa? Tá aqui também, ó, Rogério Soares, tá? Após a série de depredações e vandalismos do patrimônio público e do bem material alheio por ocasião do último Carnaval ocorrido na Cidade Baixa, gostaria de saber dos senhores. 1. É correto transformar um bairro residencial em reduto para atos políticos encampados pelo LGBT e seus militantes de esquerda? 2. É correto o movimento LGBT ter tido aprovação da Prefeitura para promover uma das maiores arruaças já vistas no bairro,
cujos organizadores mantêm estabelecimentos comerciais justamente na Rua da República e que muito lucraram com a venda de bebidas, algumas pessoas do bairro informaram que os organizadores do evento são 2 estabelecimentos. Um deles, o Trend, que é um salão de cabeleireiro durante o dia e bar durante a noite, e que muito possivelmente não possui alvará ou licença para atuar, e o outro é o Bar Bahamas, ambos redutos do segmento LGBT. Em diversas ocasiões, os senhores da Atualidades Pampa defenderam o discurso de que os moradores do bairro deveriam se adaptar às atividades pretensamente culturais, boemia e vida noturna, que de alguns anos para cá só incentiva mesmo é a debandada de quem comprou o imóvel e chegou primeiro no bairro, não é mesmo? Foi o que perguntou o nosso telespectador Rogério Soares. Ele fez uma boa leitura do que está acontecendo lá. Ele fez, e é triste a situação, né? Porque os estabelecimentos abrem durante o dia, vendem bebida à noite e as pessoas vão ficando e depredando as ruas, os estabelecimentos, sujando, né? Foi recolhido mais de 2 toneladas de lixo. Depois de todo aquele que já se falou, né? Sim. O nosso telespectador aqui pelo meu Instagram me pergunta, Carla, tu que estiveste no Havaí, Honolulu, que é uma grande cidade na ilha de Oahu, que foi exatamente a ilha que eu fui, é um Rio de Janeiro que deu certo? Talvez seja. Agora, como eles têm uma cultura completamente diferente, primeiro, Marvin Barcelos, tudo funciona. Sim. Tudo funciona. As coisas são limpas, as coisas são organizadas, a sinaleira funciona, o trânsito funciona, por mais carros que tenham, porque realmente tem um mar de carro, tem a pista que tu pode andar uma alta velocidade, mas se tu tiver sozinho dentro do carro, tu não pode usar a pista, tu só pode usar aquela pista com 2 pessoas e todo o tempo tem a sinalização. Se você usar a pista com apenas uma pessoa, você paga 300 e tantos dólares de multa. Quer dizer, as coisas acontecem. Acho que sim. Acho que a gente precisava de uma dose de cultura diferente, porque lá também as pessoas vivem o dia. Eles não vivem à noite. Eles acordam às 6 da manhã, e isso no Havaí e na Califórnia. Depois eles acordam às 6 da manhã, eles acordam cedo e eles vão jantar às 7 da noite. E às 10 horas da noite está tudo fechado. 10, 10 e meia, 11 horas, as pessoas estão em casa dormindo para um novo dia de trabalho, talvez de curtição. Então, assim, eu não fiquei em Honolulu, eu fiquei no North Shore da ilha, que é realmente um lugar, assim, pensa na Garopaba, para quem conhece, de 1940, uma coisa assim completamente roots, completamente natural, sem nada de ostentação, bem pelo contrário. Muito surf, né? Porque o North Shore, no inverno, ele recebe 1000 surfistas, assim, todos os grandes surfistas. Quem mora lá é o John Florence, que ganhou o campeonato mundial, a WSL. Então, assim, é uma comunidade muito legal, muito bacana, muito simples. A vida é muito simples. Parece até uns Estados Unidos diferente, até mesmo de Honolulu. As estradas, elas são de via única, Marne, assim, não assim, na mão única. Elas não são aquelas grandes estradas, a não ser quando tu queres pegar Honolulu ou fazer uma outra área da ilha, aí sim é diferente, daí são 7 pistas para cada, né? Para cada mão. Mas, assim, o que eu percebo é que a gente vive, por exemplo, aí na Cidade Baixa, vive à noite, as pessoas querem viver só à noite, a vida começa à 1 da manhã. Como é que pode dar certo essa combinação dos moradores, aquelas pessoas que querem ter o seu descanso sim, que compraram o seu imóvel, que tem direito de dormir, e a gente assiste, não é nem pessoa querendo se divertir, é pessoa depredando, acabando com tudo. É uma falta de educação, é uma coisa assim que se perdeu o limite em todos os sentidos. Se a gente fala do Rio de Janeiro, da favela, disso, daquilo, tem muita gente de classe alta e classe média que está aí, jogando lixo na rua, sem nenhuma consideração pela cidade, pelas pessoas. São aquelas pessoas que pensam só em si, na sua diversão, na sua bebedeira. Quer dizer, falta cultura para nosso povo, falta uma mudança, falta educação que o Marne falou. Então, assim, tem que mudar, tem que dar um choque, mas tem que pensar, como pensou a Coreia do Sul, na educação daquelas crianças que virão e que serão o futuro do nosso país. Se não, sim, o Brasil tem fim, ou o nosso fim realmente é o aeroporto e ir para outro lugar, porque aqui realmente é difícil de dar certo. A fuga de cérebros é uma coisa impressionante. Todas as pessoas, eu estava lendo uma pesquisa a semana passada, acho que eu até li aqui a pesquisa, o nível de pessoas que estão indo embora para os Estados Unidos, pessoas com formação superior, que estão indo procurar os Estados Unidos e outros países, é um negócio fantástico. Então, a pessoa tem nível entre 40 e 50 anos de idade, que é a fase mais produtiva da
vida do homem, eles resolvem ir embora do país vendendo os seus imóveis, as suas propriedades para tentar uma nova vida nos Estados Unidos. E uma vida até mais simples, né? Porque nos Estados Unidos também não é fácil de começar. Claro, tu tem que ter muito dinheiro para ser, de repente, um empreendedor. E aí, o conhecimento da língua e da história do país. Exatamente. Né? Tem que conhecer o país, porque eles não conhecem o nosso. Nós temos que conhecer o deles. Vamos falar de coisas boas nessa nossa cidade, porque... Só para ajustar, antes de você dar uma lagada, só para ajustar aquela informação da Luiz Linda. Olha que ambiguidade. Eu tenho aqui o site da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que diz que ela pediu demissão. E a Jéssica tem o site do G1, o Globo, que diz que ela foi demitida. Tá. Com vocês a tarefa de descobrir quem é que está falando a verdade. Só para completar a minha ida, né? Depois, ao longo da semana, eu posso contar mais algumas coisinhas. Mas, claro, em dólar tudo fica caro. Ainda mais quando a pessoa tem uma família grande, tem as filhas, e tem mãe, tem pai, tem sogra, tem cunhado. Não dá para converter. Não dá. Eu queria comprar um presentinho para cada um da bancada, mas realmente foi muito difícil. Mas eu comprei um presentinho para uma pessoa da bancada, que eu lembrei muito, porque eu dei de cara assim com a coisa, assim, eu disse, não, isso é a cara dessa pessoa. E ele pede presente, mas pede presente. Mas pede presente, quem só tem uma pessoa aqui. Chicão Tofani é uma lembrancinha, tá? Mas eu mereço. É uma lembrancinha, mas assim, não é abandonado. Ele me deu um colarzinho que eu usei o tempo todo. Eu tomei muito banho de mar no Havaí com o colar dele, com a tal da pedra. E eu trouxe uma coleção da Abercrombie de perfumes pra ti, ó. Muito de cheirinhos, depois tu diz. Pedinte da bancada. Já vou estrear hoje com a Vamos de novo. Não fique com inveja do Chicão Tofani. Você também tem possibilidade de se presentear. Sabe por quê? Porque é tempo de ofertas aqui na nossa cidade. É isso mesmo. Chegou aquela época do ano que todo mundo fica esperando. Que época é essa? A do Liquida Porto Alegre. E a Sleep Shop, como não poderia deixar de ser, entrou para valer neste Liquida com toda a linha de colchões Simmons. São ofertas, como esta do colchão de casal Portland da Simmons, de R$3.000 por apenas R$1.890 à vista. Essa você não vai perder, né? Porque eu não vou perder. E você não deve perder. Passa lá na Sleep Shop, 24 de outubro, 1363. Conversa com a Denise, conversa com o Rogério. Aproveita este desconto incrível. É no colchão casal Portland da Simmons. Aproveita essa oportunidade, você vai fazer uma economia enorme e um bem maior ainda para você. Vai dormir tranquilo. Outras informações, 3330-1592. Aproveite as ofertas do Liquida Porto Alegre da Sleep Shop. Compre o seu colchão Simmons e durma bem tranquilo. Aproveita que agora tem um período de início e de fim. Magda, eu quero fazer um agradecimento, que eu recebi hoje um presente, na verdade 2 presentes. Esse colar aqui vocês estão vendo e este de bolsa, que são orgonites. Vocês já devem ter ouvido falar, minha mãe tinha um triângulo em casa, que era uma pirâmide de cristal. O que são esses orgonites? São elementos que atraem energias negativas e que transformam em energias positivas. E aí eu recebi... Tipo um para-raio. Um para-raio. E aí eu recebi da Orgonite Poa, da Bárbara Zavarese e também do Rafael, esses presentes lindos. Ela tem... São vários elementos que são incluídos dentro deste cristal. E aí cada um transforma em um tipo de energia para sua vida amorosa, eu tô saúde. Aqui, ó. Fica bem. São objetos lindos e que te trazem coisas boas, né? Eu amei esse colar aqui. Não sei se dá para aproximar, mas tem uma ametista dentro. Peraí, vamos ver. Olha que lindo. A luz, ela dá Eu acho que no momento que tu mexer nele, olha aqui, ó, tá vendo? Tá aqui a ametista. E aí tem vários outros elementos que são incluídos dentro deste cristal aí. Um beijão, então, pra Orgonites Poa. Entra lá no Instagram, tem todas as redes sociais, você encontra. Tem o telefone aqui, se alguém quiser pedir aqui nas nossas redes, também eu informo pra vocês. Um beijo pra Bárbara e pro Rafael. 981939690. 981939690. Sensacional isso aqui. Era bom mandar um aqui pra bancada. Mas grande. Bem grande, ó. Enorme. Fica o recado, manda um pra todo mundo aqui, ó. Ganhar um presente que nem eu recebi da querida colega, a Carla,
não tem preço, porque aquela é uma mulher que ela passa as férias no Havaí, é uma mulher milionária, uma mulher que não tem tempo para comprar o presente. E ela vai dizer, você pensou o seguinte, eu vou deixar o Chicão Tofani mais sedutor que ele já é. E esse perfume aqui é top, esse Hellwood, que é uma das 3 fragrâncias, e eu vou estrear hoje à noite. Hoje vai ser uma noite. Não, o Vitorino vai dar carona para ele. Vai dar carona para mim não me perder no tempo. Mas o Vitorino vai ganhar uma coisinha também depois. Lá na saída, Vitorino, tem um presentinho. O Vitorino gosta muito das coisinhas. Essa de te espero na saída é complicado. Te espero na saída. Mário Barcelos, mais notícias. Bom, eu tenho uma informação aqui do cidadão. O rapaz tinha um problema de alcoolismo, isso no litoral de São Paulo. E o cunhado dele resolveu colocar dentro de uma garrafa de vodka veneno. Que amor, o cunhado, hein? Pegou a garrafa de vodka e colocou no refrigerador. O rapaz era alcoólatra. O que aconteceu? O rapaz, na madrugada, foi lá, tomou a garrafa de vodka, né? Achando que aquilo era vodka. Daqui a pouco se sentiu mal, foi lá, acordou o cunhado, não podia ter bebido aquilo era veneno. Mas o cara colocar aí uma garrafa de vodka com veneno dele. Bom, aí chamam o SAMU leva até o hospital, fazem uma lavagem estomacal no cidadão, no jovem ainda, em torno de 28, 30 anos de idade. Volta para casa e morre, né? Morreu em casa. Quando acordou, estava morto. Mais ou menos isso. E o que aconteceu com isso? O delegado chamou o cunhado para ser testemunha. Mas está mais do que evidente que esse cunhado não queria a presença dele dentro da casa, porque ele estava morando, era um morador de rua, bebia o dia inteiro e incomodava. Então tem que fazer a polícia de lá do interior de São Paulo, da praia, lá de São Vicente, tem que fazer um levantamento, processo de investigação, até que esse camarada confesse que ele colocou propositadamente uma garrafa de vodka com veneno numa casa onde existe um alcoólatra. Isso é uma brincadeira. Mas olha aqui, não tem nada de engraçado. Nós tivemos uma morte agora nessa semana, final de semana, hoje, de um senhor, um idoso, com 80 e poucos anos, que foi esfaqueado. Morreu na sua casa, na sua cama, enfim. E ninguém sabe quem foi, quem não sei o que, mas estava só ele e a esposa dentro de casa. E ela disse que não lembra de nada, que não sabe de nada. É mais ou menos essa história do cunhado. Tudo indica que tenha sido ela, né? Tudo indica que tenha sido Magda, ela. O Brigadeiro Dias, que é o nosso amigo aqui na Pampa, manda uma informação importante. E essa aqui não precisa qualquer tipo de observação, né? O Brigadeiro Dias, que foi chefe do Centro de Inteligência da Aeronáutica, ele disse o seguinte: Gustavo, a dúvida que vocês estão sobre as Forças Armadas chegarem agora e terem dificuldade para ter conhecimento de onde vão operar, não existe. Ele disse, quando o Exército vai participar de uma operação, tudo já foi levantado, tudo já está pronto, já faz tempo. Como o Exército tem feito muitas operações no Rio de Janeiro, Marne, certamente já está tudo mapeado. E o general conhece muito. Quando eles comunicaram, tudo, já fizeram mapeamento, já está tudo mapeado. Olha, vamos falar de uma coisa legal, boa para o nosso estado do Rio Grande do Sul, pois na sexta-feira à noite, infelizmente eu não consegui, porque o Gustavo também não estava no programa e não teria como ir, foi lançada em Nova Petrópolis a 20ª edição do Chocofest. Se vocês se lembram, esse é um evento que acontecia sempre em Gramado, é promovido pela Rossi Zorzanello há muitos anos e não tinha desaparecido, né? E agora está confirmado que, sem dúvida alguma, é o maior evento de Páscoa do Brasil. Vai ser de 22 de março a 1º de abril. Vai ser na cidade de Nova Petrópolis, que é maravilhosa, sensacional. E durante um ano, a Marta Rossi, da Rossi Zorzanello, ficou fazendo as tratativas e sexta-feira foi anunciado à imprensa que vai retornar a Chocofest, desta vez em Nova Petrópolis, e com, assim, as atrações, a programação completa, claro que brevemente será
será divulgada, mas foram anunciadas algumas atrações, como o Planeta das Guloseimas, o Desfile de Páscoa, o Mundo Encantado de Páscoa, a Árvore da Páscoa. Então, assim, ó, Nova Petrópolis vai se transformar num lugar dos sonhos a partir de 22 de março. Eu posso dar um recado aqui? Para Marta Rossi. Não, eu quero dar um recado pro Dr. Marco Aurélio Azeredo, meu cardiologista. Chefe, perdão, mas eu tô dentro. Maravilha, né? Os nossos cumprimentos, E assim, ó, ganhamos todos nós, mas eu penso que trazer a Chocofest de volta, no ano em que a Rossi Zorzanello completa 30 anos de existência, é o coroamento de tudo que é de bom. Parabéns, e é um evento Márcia. Encantador. Encantador. Pelo nome. Não tem, E era tão tradicional, né? Olha aqui, vai ter a Casa da Vovó Coelha, que é o espaço para oficinas, culinária e produtos. Vai ter Páscoa... ao Marno Barcelos? Não sei, Mas o senhor só me desconstrói. Não, ele só te critica, ele não tá nada bem. Mas ele tem razão, O senhor não puxa saco. É inveja. O senhor não puxa saco. Verdade. O senhor só pede a minha caneta, pede o meu relógio, pede tudo, e aí fica lá. A Magda acertou o que eu tenho no pé, fascite plantar. Eu te disse desde igual o primeiro dia. Igual a doença que o Luan tem e o Marcelo Goy tem no Quando ele me disse que ele tinha dor, eu disse assim, isso chama fascite plantar. Ele teve que ir no médico, fazer não sei o quê, para dizer que eu tinha razão. Pode ser. Quando acorda de manhã e põe o pé no chão, dói pra boca. Dói pra caramba. Isso é problema de juntas. Esporão do calcânio também. É isso aí. É isso aí. Dói pra caramba. Tô aqui no Facebook e quero mandar um abraço especial. Mas eu sou galo, mas dói. Eu seguro a barra. Chicão deu o assunto. Eu tirei um presentinho agora, deixa eu falar. Vai ver se tu se comporta. Você é bancada de propina. É verdade. Já vou dividir, eram 3 perfuminhos. Tô brincando. Mas eu quero mandar um beijo especial para todo mundo que está se comunicando, me desejando boas-vindas aqui no nosso Facebook, na nossa foto. A Cláudia Correia, a Marlene, Nete Saldanha, a Neuza, a Albani, enfim, a todos vocês que estão se comunicando, meu muito obrigada. E trazendo uma notícia triste aqui, direto de Novo Hamburgo, acho que vocês devem ter falado na semana passada da clínica de vacinação, né, que fechou e que as pessoas estão apavoradas. Porque vacinaram crianças, idosos, e isso e aquilo, não sabe se realmente foram vacinadas ou não. Então, estão se comunicando com a secretaria. A secretaria já avisou que é para repetir a dose, claro, com cuidado, por exemplo, para a febre amarela tem que dar os 30 dias. Então, se levou para vacinar e tem dúvidas, entre em contato com a prefeitura, que eles estão dando todo o apoio, as pessoas realmente estão preocupadas. E o relato da ex-funcionária, né, que foi, na verdade, quem fez a denúncia, né? O relato dela, assim, é bárbaro no sentido, assim, do horror. Ela disse assim, tinha que ter alguma coisa errada, entendeu? Porque ela que controlava, não sei o quê e tal. Não tinha remédio vencido junto com remédio com validade, vacina com validade, que aplicava vacina e que sempre não foi tinha... ela que aplicou, de repente a dona passou a aplicar, ela não aplicava mais. E vacinas que ela sabia que não tinham mais no mercado, ela simplesmente tirava da cartola. E ela disse que foram mais de 40 vacinas, pelo que ela contou. E uma pergunta cabe: quem é que vai pagar a reaplicação? Pois é. A informação pode ser pelo e-mail epidemio@novohamburgo.rs.gov.br ou pelo telefone 3097-9411. Eu vou repetir, 3097-9411. Muito bem. Os primeiros testes de sífilis, HIV, todos deram negativos, porque a pessoa também estava achando que estava protegida de algumas doenças. Não sabe mais, né? E, na verdade, não estava protegida. Tudo é questão de cultura, educação e respeito, sem falar em disciplina. Onde você for, é impressionante a falta de respeito. Não existe local algum que não tenha alguém esperto tentando ter vantagem. Por que em outros países funciona? Porque as pessoas são patriotas e amam a sua cultura. Abraço forte a todos. Edu Bauer, mão de Estância Velha, Marlene Barcelos. Tem até um episódio da volta, Los Angeles, São Paulo, foi o meu voo. E, claro, cheio de brasileiro, né? A volta dos Estados Unidos, lotado de brasileiro. E aí eles dão, claro... Olha, o avião já estava na fila para a aterrissagem, tá? Então, acho que deviam faltar 2 na nossa frente e a gente já estava indo, né?
E o piloto dizendo que a gente já estava quase aterrissando. O procedimento, aquele, daí vem toda a tripulação, olha, está todo mundo de cinto, se a poltrona está na posição. E do lado da minha filha tinha uma senhora que estava sentada, a princípio, no meio do banco, e que daí depois ela sentou, porque eram de 3, né? De 3 em 3 poltronas. E aí ela sentou lá na outra ponta, minha filha sentou numa ponta, e daqui a pouco ela deixou a sua mochilinha ali e sumiu. Sumiu. Aí eles assim perguntaram pra Duda de quem é essa mochila. Daí a Duda, não sei, né? A Duda disse assim, eles pararam o avião, Gustavo Vitorino. Eles não iam aterrissar antes de saber de quem era a mochila. A mulher procurou... Aterrissar ou levantar voo? Desculpa, levantar do voo, decolar. Eles não iam decolar, eles pararam, o piloto parou a fila porque queriam saber de quem era a tal mochila. Então, quer dizer, a mulher estava reservando exatamente isso, né? Lugar no voo. Ela deixou a mochilinha ali, mas ela já estava lá em outro lugar que não era o dela. Isso é coisa bem de brasileiro. Aí foram atrás, daí descobriram de quem é, daí ela levou um xixizinho lá da aeromoça. Eu já mandava descer. Porque existe a preocupação. Pode ser uma bomba, claro. A pessoa deixa uma mochila ali e desaparece. Não é de ninguém a mochila, de quem é que é a mochila, de quem é que é a mochila. Começou aquela coisa, alvoroço dentro do avião. Era brasileiro, né? Sim, mas só podia ser. A companhia aérea era... Era América. Deu sorte que não saiu algemado do avião. Mário, do jeito que estão para a segurança. Bom, o senhor Vladimir Costa, né, chamou alguns artistas, atores e atrizes, Glória Pires e outros tantos, de vagabundos em função da Lei Rouanet. Aí entraram com um peticionário, entraram com ação, que foi para a doutora Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República. Ela disse o seguinte: as expressões tidas por ofensivas, mesmo que exageradas, de modo a obter maior visibilidade política junto ao seu nicho eleitoral, estão relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. Foi o que a doutora Raquel Dodge disse, né? Chamou de vagabundos a Orlando Moraes, a Sônia Braga, a Letícia Sabatello, o Wagner Moura e a Glória Pires. Ele pode, como ele pode fazer isso, ele é deputado. Marlene, só que tem uma coisa nisso aí. A partir do momento que a dona Raquel Dodge não aceitou a denúncia, ela está dando direito aos artistas de retribuir o elogio. E não pode quando... Não, assim o Marlene é deputado, ele me chama de vagabundo. A procuradora entende que não cabe, me dá o direito de chamar o Marlene de vagabundo. Mas e o exercício do cargo? Não, mas olha bem, o exercício do cargo dá a ele dá a ele o fórum privilegiado, o direito à opinião. Só que o direito à opinião que ele tem em relação a mim é mesmo que eu tenho em relação a ele. Bom. Então, se ele me chamar de vagabundo, eu tenho o direito de chamar ele de vagabundo também. Por causa da Lei Rouanet, né? Não, isso aí é uma discussão. Isso é outra coisa. As pessoas não entenderam bem o que é a Lei Rouanet. Pensa que chega lá, o cara dá 5 milhões. Não é assim, a Lei Rouanet não é assim. www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico que você pode ter também nas plataformas que você quiser, basta você baixar o app do OSul. E no OSul, entre as notícias que nós temos aí, e você sabe que a gente comenta aqui, você tem também reproduzido no OSul, o governo brasileiro quer que a Venezuela seja suspensa da Organização dos Estados Americanos. Está aqui, os dois distintos, senhores presidentes na reprodução dessa fotografia. O governo quer uma posição mais assertiva da Organização dos Estados Americanos para que a Venezuela seja suspensa do organismo por tempo indeterminado. A intenção, obviamente, o Brasil reforçará sua atuação junto a outros países membros, enfim, para fazer justamente valer isso. O Brasil considera que essa questão precisa ser levada à OEA, que tem mecanismos decisórios formais. E nós estamos com um problema gravíssimo. É sério. Roraima, 15% da população de Roraima já é de venezuelanos. De Boa Vista. 15% da população de Boa Vista já é de venezuelanos que estão morando no meio da rua. Nas praças, ocuparam as praças. Há um ano atrás, vou dar um número hipotético, porque não é exatamente isso, tá? Mas ele reproduz a informação. Há um ano atrás, eles já estão lá há mais de 2 anos.
tá? Tá vindo tudo. Não, mas é que eles já começaram... A fila é de 200 metros lá. Há 2 anos atrás, nasceram 6 crianças venezuelanas. Agora já nasceram 150 mil. Olha aí. O que é isso? A cada hora nasce uma criança venezuelana no Brasil. No Brasil? Esse é o dado. E assim, como vai dar conta aí disso? assim as pessoas estão se reunindo, aí quando vem um caminhão com comida, mas eles até nisso eles são melhores que nós. Eles formam uma fila organizadinha e ficam esperando a sua vez de receber. Mas a Venezuela, antes desses imbecis tomarem conta lá, era um povo educado, produzia... Lembra, Chicão? Mulheres lindas. Isla Margarita todo final de concurso internacional de beleza tinha uma venezuelana. O Iglesias foi casado com uma venezuelana. Tinha uma estrutura de comunicação, de primeiro mundo, canais de liberdade. Era um país pequeno que tinha, né? É uma espécie de Chile. Rico, um país rico. Um país pequeno e rico. Aí um bando de idiotas começou a convencer que todo mundo ia ficar rico e todo mundo ia não sei o quê. Aí veio os sindicatos, veio as organizações paramilitares. Deu no que deu. Aliás, é o que querem fazer no Brasil. Exatamente. Eles não desistem, querem fazer no Brasil isso. Mário Barcelos falando em fazer, quem faz o aniversário? Muitas personalidades. Hoje, a primeira delas é o senhor Nicolau Copérnico. Esse homem extraordinário era polonês, naquela época era chamada Prússia Real, e esse cidadão foi o homem que criou a heliocentria, ou seja, a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol, não era a geocentria, ou seja, a Terra seria o centro do universo, como a igreja pregava naquela época. Isso custou muito caro a ele, processo, etc., porque a igreja não aceitava. Quem mandava era a igreja, né? Não aceitava essa história de que a Terra girava em torno do Sol. Outro aniversariante, André Breton, que é um poeta francês que morreu no ano de 1966. O Lee Marvin, esse era um ator maravilhoso, morreu muito jovem, ainda com um pouco mais de 60 anos. Fez grandes filmes, era dono de uma voz poderosa, um grave muito bonito. Ainda assisti um filme há dias atrás do John Wayne, que ele participa do filme O Homem que Matou Facínora, com Jimmy Stewart. É um filme fantástico, estrelado pelo John Wayne e com a participação também do Lee Marvin. Alberto Dines, um jornalista brasileiro que continua nativa aos 86 anos de idade. O Evandro Mesquita, sabe quantos anos está fazendo Evandro Mesquita hoje? 66. Nossa, mas está inteiríssimo. E a Blitz continua tocando. Continua. O outro ator que estaria de aniversário, se vivo fosse hoje, é o Massimo Troisi, que é um ator, diretor e poeta italiano. Ele tinha um problema cardíaco, faleceu muito novo, ainda em 1994. Ele fez um filme que marcou a história do cinema, O Carteiro e o Poeta, que tratava da história do Pablo Neruda. Ele era amigo e era o carteiro que levava a correspondência do Pablo Neruda quando a sua época em que ele viveu na Itália, né? Foi um grande ator. O Sócrates, o doutor Sócrates, futebolista brasileiro, que morreu muito novo ainda também, morreu de cirrose, né? Ele era alcoólatra, tinha esse problema seríssimo, e mesmo médico foi até o final da sua vida. O Sil, cantor e compositor britânico, Benício del Toro, que aliás fez o papel do Che Guevara, no cinema, e que está completando hoje 51 anos de idade. Nasceu em 1967, 51. São esses os aniversariantes. Muito bem. Jéssica. E algumas pessoas foram lesadas por comprar passagens aéreas que simplesmente não existiam, né? Uma agência aqui em Porto Alegre, de uma moça lá de Pelotas, ela, pelo menos 3 denúncias tem contra ela de passagens que não existiam. Mas ela não tinha agência, hein? Ela não tinha agência. Ela vendia as passagens. Ela vendia as passagens. Por isso que as pessoas se prejudicaram. Mais barata, né? Ela, na verdade, trabalhava com o dono de uma agência lá de Pelotas que teve R$45 mil perdidos nessa compra de passagem aí. E a polícia está investigando esses 10 casos e outras pessoas também. Ela foi encontrada no Rio de Janeiro, né? Porque ela fugiu daqui. Sim, óbvio que ela não ia ficar por aqui. Mas assim, ó, sabe o que é isso? É querer levar vantagem.
Não existe coisa por preço que não seja... Por que não vai num lugar estabelecido? Tem que desconfiar quando o preço Tem que desconfiar, gente. Alguma coisa tem de errado. O barato Isso, sai infelizmente, caro, né? É a lei do Gerson. Todo mundo quer levar vantagem. Aí o olho cresce e o rombo no bolso ficou desse tamanho. Vai comprar essas coisas. Não tem nada barato, só o marido da barata. Almoço grátis? Não tem, não existe. Infelizmente, eu lamento, fico triste pelas pessoas. Essas promoções muito loucas, assim, gente, você tem que checar no site. Tu não tem um endereço certo, uma pessoa que tem um WhatsApp. Sabe? Um WhatsApp aí, sabe? E um outro golpe que está rodando aí agora, que está se tornando cada vez mais comum, viu, Marne? A venda de milhas. Outro golpe, Eu vou perder, mas eu te vendo. Aí tu compra, não vale. Deposita na conta tal, o crédito entra em 24 horas. E aí já era. Depositou, já era. É sempre assim, né? Eles pedem o depósito adiantado, mas essa senhora aí, ela era muito esperta, porque ela fazia... Né? Vigarista. Ela fazia alguns pacotes baratinhos, Primeiro ela começou entregando. Então, ela ganhou a confiança para depois, então, ela se tornar internacional. E quando ela se tornou internacional, é aí sim que ela deu golpe em todo mundo. Então, a princípio, ela já tinha vendido pacotes e esses pacotes, eles tinham sido, né, cumpridos, né? Então, a pessoa, ela acreditava, de certa forma, ou indicava o nome dela, porque já tinha comprado, já tinha acontecido. E ela procurava essas pessoas, não tem ninguém para me indicar, eu tenho passagens internacionais para, sei lá, Nova York, Orlando e tal, por um preço X, né? A pessoa ia lá e indicava, sabia que uma família inteira queria viajar. Então era assim, a família toda de malas prontas. Teve gente que estava fora e não tinha passagem para voltar. A companhia aérea se compadeceu e viu que eles efetivamente tinham entrado no golpe da passagem. Trouxe eles de volta, mas... Aí o que acontece? Não se prende essa pessoa? Não, porque ela foi encontrada por uma reportagem de uma rede de televisão no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Aí vem aquela história de que não, é um crime com baixo potencial ofensivo. Não, o que me entristece é que tanto essa senhora quanto a das vacinas são daqui, né? Aí o Rio Grande do Sul está em todos os lugares, nas manchetes, com uma coisa negativa. Celeiro de trambiqueiros. Celeiro de trambiqueiros. Você falou da venda de milhas, mas existem sites que são sérios e que vendem milhas. Sim, né? Está cada vez mais complicado de separar o joio do trigo. O joio do trigo. Assim como tem agências... Aliás, as agências são sérias. Você quer saber se uma agência é séria ou não? Vê se ela tem número de registro na Embratur. Tá, mas também... Pega o número de registro da agência, vai lá no site da Embratur e checa. Essa agência existe. Lembra uma na Zona Sul de Porto Alegre, que também era estabelecida. Aquela quebrou, né? Quebrou, mas não avisou os clientes, né? Deixou um buracão. Mas deixou as pessoas penduradas. Marne, quem mandou a informação do presidente Nilo Peçanha foi o nosso telespectador Adilson Moreira Borges. Eu custei para encontrar, mas encontrei o nome dele. Amanhã eu vou falar a respeito disso e quero lembrar que a cidade de Nilópolis, onde tem a Beija-Flor de Nilópolis, é uma homenagem ao doutor Nilo Peçanha. Aí a origem, Nilópolis, vem de doutor Nilo Peçanha. Amanhã eu vou dar o tempo de querer. Ele foi muito pouco tempo, mas eu vou dar amanhã. Isso aí. Vamos até... Mas sem querer retomar o assunto, eu lembrei de uma coisa aqui. Um dos grandes culpados desses golpes, Marne, é as próprias companhias aéreas. Porque no Brasil, um país de jeca, tem uma técnica de tarifação absolutamente desencontrada da realidade. Nos Estados Unidos, você tem uma tarifa que lhe proporciona algumas vantagens e à medida que vai chegando perto do voo, a tendência da tarifa é cair, porque o avião está ficando cada vez mais vazio, né? Aqui no Brasil, país de jeca, eles começam com a tarifa normal e vai chegando perto do voo, vai subindo a tarifa. Então, o que acontece? As pessoas, para conseguir uma tarifa racional, porque a dona NAC... Alô, dona NAC, as passagens não caíram, viu, dona NAC? Ninguém vai emitir uma nota oficial, vai dizer alguma coisa, porque nunca foi tão caro viajar no Brasil quanto agora. E a senhora conseguiu deixar mais caro com a história das malas. Alô, Ministério Público Federal, vamos dar uma olhadinha lá nos conselheiros da ANAC que aprovaram essa coisa. Certamente eles vão adorar a visita de vocês. Mas, viu, Marne, essa história funciona contra tudo que se entende por racional. Ou seja, eles preferem viajar com um avião batendo banco do que reduzir o preço das passagens. Nos Estados Unidos existem alguns voos que são espetaculares. Você vai para o aeroporto e você quer embarcar para Chicago. E eu passei muito por isso.
Porque eu morei em Chicago e tinha uma namorada em Nova York. Praticamente todo final de semana eu ia em Nova York. Você tinha uma namorada? Então, assim, dá sorte. Só consegui arrumar lá fora que eu vou fazer. Encalhado. Depois nunca mais. Encalhado. O que acontece? Você vai para o aeroporto, tem lugar nesse voo? Não tem. Nesse voo tem lugar. O preço é metade, Marco. Eu sei. Que não adianta levantar voo com aqui no Brasil, Marco, tentaram implantar isso. Eles preferem bater banco, os aviões bater banco, verdade, do que colocar um passageiro ali pagando um pouco menos. Quer dizer, é uma ideia de jeca. Não, e não tem mais lugar agora para guardar no compartimento dentro do... Não tem mais nada. Não agora. tem mais, não porque pode as mais pessoas levar estão lá... coisa de mão. Não, estão levando muita coisa de mão, porque não pode mais despachar, tem que pagar. Então não tem onde botar. Então eles estão... As bolsas pequenas devem ser colocadas embaixo da poltrona. Agora já não dá mais para usar lá em cima. Por quê, né? Porque pela justiça do trabalho, era primeiro de justiça do trabalho. Os aeromoços, se chamavam de carregador de bagagem, então por isso cortaram isso também, não pode mais botar aquilo ali. As grandes bagagens, as maiores e tal, eles deixam, mas o resto, porque não tem lugar, as pessoas estão levando tudo dentro do avião, porque não se despacha, paga. Quer dizer, olha a papagaiada que a ANAC fez. Se despacha, paga. E aí, não tem lugar. Daí a aeromoça dizia, a senhora não pode botar a bolsa ali. Bom, mas não cabe aqui também. Então ela vai no bagageiro. Daí eles pegavam e largavam lá no bagageiro, porque não tinha espaço na aeronave. Ou seja, uma papagaiada da ANAC. Isso aqui, voo São Paulo-Porto Alegre. E aí tem uma perguntinha que eu queria fazer aqui. Tá bom, não caiu o preço das passagens, continuou por isso, encheram... Não podemos levar bagagem. Não podemos levar bagagem. Tem que pagar. Tá tudo bem. Tá bom, quantas passagens a direção da ANAC recebe por ano das companhias aéreas? Pois eu queria saber, porque teve uma contagem aí, teve uma contagem que deu mais de 100 passagens. Mas isso... Os conselheiros da ANAC, eu queria saber se a rapaziada que está lá, quanto tem usufruído de passagem, como é que funciona a coisa. Falando em rapaziada, olha aqui, parece que Passo Fundo e Caxias do Sul serão os municípios contemplados com a presença das lojas da Havan, no Rio Grande do Sul. Inicialmente. Passo Fundo e Caxias, dois grandes centros. Exatamente, né? Dois grandes centros. Mas vão aparecer os idiotas, a Estátua da Liberdade. Pô, é o símbolo da empresa, deixa eu botar o que quiser. É tão bonito lá em Santa Catarina, quando entra. O mesmo babaca que vai protestar contra isso, chega lá para protestar com uma camisa de Che Guevara, Chicão. Não, e o que eles falam sobre a Venezuela? Isso que eu queria saber. Que linguajar do senhor Vitorino, né? Mas ele falou que o povo quer ouvir. É verdade. Vai dar carona. Mas ele vai ser candidato? Não, ele vai dar carona pro Chicago. Magda, falando que o povo quer ouvir, houve uma maledicência em relação à minha pessoa na sexta-feira aqui. Certamente partiu. Foi ele que falou. Ele nem falou ainda o que é. Mas eu já sei o que é. Foi o Chicão que falou. O cara que me ensinou a ficar virando cueca pra não gastar. Mentira, Sim, ele me ensinou. Concordando com eles falaram. Não, ele me ensinou. Ele disse, esse negócio toma banho todo dia é bobagem. Vira a cueca que ela vai ficar legal. Vitorino. Não, ele que falou ele isso. Não arruma namorada. Vamos falar de uma coisa boa? Que o lucro do Banrisul, o maior lucro líquido de sua história, 1,05 bilhão de reais. Magda, não bota minhoca. Não vou botar minhoca. Só que é o seguinte, o governo queria se capitalizar no ano passado, o governo do Estado. E queria vender algumas ações do Banrisul. Claro que mantendo o controle acionário, para não perder o Banrisul, né? Bom, então mantendo o controle acionário. Porque o Banrisul, Marne, é aquela noiva bonita e rica que todo mundo quer. Então, assim, o Banrisul é o melhor banco estadual do Brasil, ponto. E um dos 10 melhores bancos do país, ponto. O governo do Estado pensou, vou vender algumas ações. No ano passado, o mercado acionário sofreu um baque grande. As ações caíram bastante, a ponto do ministro Henrique Meirelles dizer em Nova York o seguinte, o Brasil está barato. Nunca teve tão barato, o Brasil está barato. As ações estavam baratas no Brasil. Muito bem, o mercado vem reagindo desde dezembro. Nós estamos atingindo quase 85 mil pontos nas operações do índice Bovespa, que hoje voltou a subir menos, mas continua subindo constantemente. O governo do Estado voltou a pensar, agora é hora de vender, porque as ações estão em alta. Com a divulgação
desse lucro, o lucro recorde na história do Banrisul, mais de R$1 bilhão de lucro líquido, ou seja, ficou limpinho no caixa do Banrisul, certamente as ações se valorizaram mais ainda. E mais ainda quando o governo diz que agora pensa em vender. Ou seja, certamente as ações do Banrisul... Pensa em vender ações. Certamente as ações do Banrisul, pode anotar aí, vão tomar um tranco essa semana e vão subir de forma muito significativa. Marne Barcelos, Luiz Carlos Veiga pergunta o seguinte, o Marne está triste hoje? Não estou triste, não. Cabisbaixo. Não, tem essa cara de contente. Parou. Como é que o senhor disse? Olha, falta de respeito. Cara de mondongo. Como é que se... De mondongo. O mondongo veio uma cara, eu sei como é que é. É o bucho, cara de bucho. Ai, que nojo. Chicão Tofani, o nosso telespectador Carlitos Souza diz assim, Magda, tenho gel para ajudar o esporão do Chicão. Me informe como posso entregar. Abraços. É tudo que eu estou precisando, sabe? Tá, então depois... Na portaria aqui da Pampa, que eu estou sempre aqui. Né? Ele está com uma voz muito sumida hoje. Um pouco de abuso, não sabe, quem sabe a gente vê onde tem que buscar. Cara, eu mando o meu motoboy lá. Então, seu Carlitos Souza, o senhor manda pro meu Face... como ele pode pegar, ou como o senhor pode entregar, como fica melhor para o senhor, que aí eu lhe dou o endereço. Esse gel eu já ouvi falar disso. Ele disse que pode te ajudar muito. É o gel para quê? Lubrificante? Gustavo Vitorino, não, eu vou deixar eles falarem mal de ti. Quer dizer, eu preciso de lubrificante, mas não uso, entende? Tá, vamos mudar de... Olha aqui, sabe uma coisa que eu achei maravilhosa? Tem uma notícia maravilhosa que as pessoas adoraram. Que é bom pra... Chicão Tofani, por favor, que as pessoas têm que aprender. Muito baixo nível. Um cidadão... Um cidadão pediu vínculo empregatício com uma empresa, não conseguiu, aí foi pro sindicato, entrou com ação contra o sindicato. O que aconteceu com a justiça? Multou-o por ajuizar a ação pela segunda vez. Verdade. Tá? Verdade. O valor da causa era de 45 mil. A multa foi calculada em cima disso. A justiça, então, mandou o trabalhador pagar R$900 para a empresa, R$900 para o sindicato e mais R$900 de custas do processo. Isso é para as pessoas pararem com essa bobagem de ficar sempre entrando na justiça. Isso aí é Ele repetiu nova lei. A nova lei que permite exatamente essa litigância de má-fé. Ele entrou com a mesma ação pela segunda vez. Perdão, na primeira vez entrou com a mesma ação. Pediu a mesma coisa. Aí, bancada querida, quem é o prefeito de Porto Alegre? Que vergonha esse senhor. Abraços a todos. Luiz Fernando, de Novo Hamburgo. Tava viajando de novo. O Chicão tá caindo. Não, mas acontece que ele voltou e ninguém sabe que ele voltou porque ele não apareceu. Tá sumindo. Ele disseram pra gente agora, que ele o prefeito tem pouca comunicação com a cidade. Nunca vi um prefeito tão ausente nisso, mano. O cara não fala. Mas eu acho que ele caminhou muito na época da campanha pela cidade. Cansado. Garrou nojo. Porque ele caminhou loucamente pela cidade, garrou nojo, não quer mais saber agora da cidade. Mas esse negócio de voltar de viagem, o pastor lá, o Tintones lá, o prefeito do Rio de Janeiro, como é o nome dele? O Crivella? Crivella voltou agora de viagem. Tintones, o senhor ofendeu ele. Parou? Votaram no cara, só para não votar no pessoal. Só para não votar, mas também eu não sei, né? Imagina. A história do Galo aqui, ele tem o marvado e o muito e o bom. E o pior. Não, mas o Rio de Janeiro, Marne, a gente reclama, mas para aí, coitado do Rio de Janeiro. Povo... Não, mas eles escolhem mal. O povo do Rio de Janeiro tem... Olha as coisinhas que eles escolheram. Moreira Franco, Saturnino Braga... Eduardo Paes, Antônio Garotinho, Rosinha Garotinho, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral. Olha as coisinhas que eles colocam. O Romário vai entrar nessa Pesão. Sabe? Pô, não dá para livrar a cara do... Aí na reta final da prefeitura fica o Freixo, aquele do PSOL, e o Crivella do Marcelo Freixo. Dois Marcelo. E o Marcelo das igrejas lá. Da igreja. Pô, para aí, pô. Já não dá, já não contenta em eleger qualquer coisa, agora leva pra final também qualquer coisa, que tem que votar em qualquer coisa. Pô, não dá pra livrar a cara deles. Os carioca também, aqui, ó. Amigos, negócio à parte. Vão aprender a votar, tia.
Falando não nisso, tá muito longe, não. Né? Marne, é sério, resposta na urna, votar em quem? Votar direito, palavras lindas, mas não há opção, é o Ney de Porto Alegre. A opção, sim, deve acontecer a entrada de um candidato. Vamos ter muitos candidatos à presidência da República, vamos escolher, vamos ver quem é o menos pior, pelo menos, né? Votar no menos pior. A bem da verdade, senhor Vitorino, o senhor é injusto comigo, mais uma vez o senhor... Falar em menos pior, o seu Carlos Marum comunicou que o governo suspendeu. Acabou. Não deixou falar. Acabou. Falou em menos pior, o governo... na operação. O ministro Marum disse que está suspensa a tramitação da reforma da Previdência. Fala, Mário Barcelos. Não, é que quando o senhor Campofani acusou o senhor de ter vindo trabalhar com desodorante vencido, e que o senhor tomava um banho por semana. Um banho por semana no verão. Muito pelo contrário. Olha, no inverno era um por mês. Eu defendi o senhor. Não, ele vai a pé, de bicicleta. Vai descer no meio da favela aqui, com a camisa nova Olha aqui, o perfume. De perfume. E o iPhone 8. Olha aqui, já está sendo castigado porque olha aqui, voltou a cadeira. Vitorino, isso é uma intriga que vem... gerada pela dona Magda, de me atirar contra você e você contra mim. Que ninguém aceita a nossa amizade, o nosso carinho. Mas é muita falsidade. Sabe? Então isso aí... É muito respeitoso com os colegas, né, Chicão? A gente não pode esquecer disso, que ele é um rapaz muito respeitoso. Aquela dos 30 mil foi demais. Quando ele não tá, né? Isso é. Não, mas eu quero dizer o seguinte... A senhora estava num bom dia. Eu invoco o testemunho da moça que me auxilia lá, ajeitando a minha casa lá, coisa e tal. Ela esses dias brincou comigo, ela disse, nunca vi alguém que gasta um sabonete por semana. Porque no verão, como eu sou muito peludo, eu tenho que tomar... E, aliás, peludo e grande. Tu tá piorando. Que coisa nojenta. Fica sempre dizendo, bababá, os caras saem do programa, o Chicão diz aquilo, 30 mil, e aí o Vitorino, o que ele disse agora aí? Nada, que ele é peludo, ponto. Como o Chicão caiu da vida. Não, isso aí já é a tua interpretação. Não, mas... Eu fiz uma conversa aqui em cima da dele. Repete a fita, ele disse... peludo e grande, tudo bem, tá falou elogiando. Ele é um homem bem dotado, então tudo bem. Mas ele diz isso aí. E você não condena? Me condena a mim. Quer sentar aqui? Mas não se pode condenar a natureza. Pode sentar aqui também. Não se deve condenar a natureza. Alguns são privilegiados. Olá! Tá, eu não sou privilegiado, então. Não, olha o teu tamanho. Solange, oba, bancada completa no retorno de minhas férias. Sonhei com o Chicão. Boa. No sonho ele me perguntou a idade. Eu respondi, se eu disser, você não vai me querer. Não, teve um rapaz aqui que deu uma bronca. Pô, Jéssica, lê minhas mensagens. A Jéssica não tem nada a ver com isso. Aí passou pra mim. Tá Hoje é com a Carla, não é? Todas as broncas são com a Magda e a Carla. Calma. Voltou pra cá. Das pessoas. Eu ofereci pra ela ficar com o WhatsApp. Não, olha, o WhatsApp é uma batata quente. Ele fica assim, ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ninguém quer saber. É só bronca? É só bronca, porque vocês não conseguem entender que é difícil ler as coisas do WhatsApp. Mais difícil ainda é a gente deixar vocês. Mas terminou o programa. Uma boa noite, tenham bons sonhos. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós temos um novo encontro. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.